Oi, eu sou o Gol da cidade de Vermilion. Oi, e eu sou o Ash da cidade de Pallet. E eu sou o Renan Vidal, o dublador do Gol. E eu sou Matheus Perissé, a nova voz do Ash, a partir de Pokémon Jornadas. É isso aí, galerinha. E hoje a gente vai ter um papo super legal aqui entre dois amigos, assim como Gol e Ash, Renan e Matheus também. A gente vai fazer aqui uma espécie de bate-papo e responder algumas perguntinhas que vocês deixaram lá no meu Instagram e nas redes sociais. Então vamos nessa que o vídeo tá legal demais. Vamos nessa! Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Renanest. E hoje eu tenho a presença ilustre do meu amigo querido Matheus Perissé, a voz do Ash em Jornadas Pokémon. E a gente vai bater esse papo super legal aqui. Então, Matheus, seja muito bem-vindo, amigo, ao canal. Estou muito contente de ter você aqui e a gente poder bater mais um papinho aí sobre Pokémon. Eu que agradeço o espaço, meu amigo. Muito bom a gente poder estar aqui, podendo compartilhar, contar um pouco mais de como está sendo esse processo, essa história que a gente está fazendo com tanto amor, com tanto carinho, né? É um trabalho em equipe que eu também fico muito feliz como diretor da série de saber que o elenco tá com a gente e a gente tá fazendo uma jornada aí incrível, né? Então olha só, Uhum. Matheus, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, bater um papinho legal sobre o Pokémon, uma coisa que a gente gosta bastante, e falar também sobre você, sobre dublagem, sobre a nossa carreira e tirar algumas curiosidades que os fãs mandaram aí pra gente, beleza? Com certeza, vamos lá. Ó, vou começar aqui nas perguntinhas que a galera mandou. A primeira pergunta é o seguinte: pro Renan e pro Matheus, quantos anos de dublagem e quantos anos de Pokémon? Pode começar aí, amigo. Bom, eu comecei a dublar aos 9 anos de idade. Quase um Então tem. jovem treinador com 10 anos, né? É verdade. Temos que fazer as contas, gente. 9 para 19, 10. 20, 16 ou 17, não é isso? Ou tô errado? 9 para Eu acho que é 19, o isso. quê? De profissão ou de Pokémon? Não, de dublagem. 9 ao 19. Aí fiz 10 anos. Eu tô com Aham. 26. Eu adiciono 7 a 9. 16, então. E treinador Pokémon, 23, 22 anos. Porque desde pequeno eu assisto. Bom, comigo é mais ou menos parecido assim também. Eu tenho um pouco mais de tempo de Pokémon do que de dublagem. Eu tenho 10 anos de carreira, né? Comecei em 2010. E de Pokémon são mais de 20 anos. Afinal, eu comecei vendo lá na primeira geração, sou da década de 90. Peguei ali no programa da Eliana. E a jogar os jogos também desde a primeira versão. Comecei com a Blue. E você, Matheus, começou com qual versão? Eu comecei em Rubi. Ah, legal. Antes eu assistia só o anime. Você começou também com anime e depois foi para os jogos. Comigo foi esse caminho também. Exatamente. Foi a ordem natural também pra galera da nossa idade, né? Que o boom veio o É, desenho e depois acabaram vindo os jogos também, né? exatamente. Olha só, vamos então pra pergunta número 2 aqui da galera. Qual versão Uhum. de videogame você mais gostou? E assim também qual a temporada de anime você mais gostou? E além disso, dá uma menção Uhum. aí fora da franquia principal de algum título que você gostou bastante. O remake de Rubi e Safira, Ômega Rubi e Alpha Safira. Nossa, aqueles jogos pra mim foram muito perfeitos, muito perfeitos. 3DS, né? 3DS, É. 3DS, isso Bons aí. tempos. Uma temporada que me marcou muito. Olha, pra mim, eu vou falar a primeira. Teve pra mim muito episódio muito emblemático. Foi muito legal. É, eu E foi o também. meu primeiro contato assim, então foi o que prendeu assim. E a nostalgia fala alto, né, Matheus? Pra mim também, ó. É, Canto tá no meu coração, assim, de uma maneira absurda. Primeiro que era exatamente. a alma e o coração de criança assistindo o seu desenho favorito, né? Então, assim, Uhum. eu botaria Canto também, a primeira temporada do anime, né? Ali, Nossa. emblemática. E agora o Jornadas Pokémon tá sendo uma que eu tô amando, apesar da gente estar dublando, é claro. Tem também o fato deles estarem revisitando vários lugares. E eu acho que isso, pela Exatamente. nostalgia, tá sendo muito legal. Pra galera que é Muito, fã muito. desde lá de trás, tá sendo uma temporada também muito especial. Agora, de jogo, cara, eu lembro que o que mais me marcou a Gold, eu adorei aquela versão, pela também a opção de você jogar com o horário do tempo real. Eu achava isso o máximo e Sim. inovador pra época, né? Então você queria um Umbreon É, ou um Espon, você tinha que treinar de dia ou à noite, eu achava isso muito aí. da hora. Então, e quando eu joguei eu depois comprei no remake a Soul Silver. E aí foi um xodó de novo, que eu revivi tudo aquilo. Eu acho que foi uma versão muito especial pra mim também.
Aí é também um lado nostálgico, emotivo aí de jogar. Eu jogava muito na casa da minha avó e jogava com os amigos. Foi quando eu comecei a interagir com os colegas também, jogando Game Aham. Boy pelo Cabo Link ainda na época. Aí a galera pediu aqui pra gente falar uma menção fora da franquia principal. Tem algum outro jogo de Pokémon que você gostou muito sem ser da franquia principal? Podendo citar um assim, se fosse pra escolher? Olha, tipo, eu gostei muito, muito mesmo da linha do Mystery Dungeon. Mas, tipo, teve um favorito pra mim, que foi o Explorers of Sky. E Mystery Dungeon, ele foi o mais completo, assim, pra época. Aham. Depois teve um outro até a quinta geração, mas eu não É. joguei tanto. Eu amei muito aquele jogo. Se eu pudesse citar, seria o Mystery Dungeon também. Só que eu conheci tarde essa versão. Acabei conhecendo esse ano, por incrível que pareça, no Switch. Eu ganhei de aniversário aqui da Cris, da minha esposa, esse DX, né? O novo pra Aham, Switch. Eu ganhei de aniversário, joguei pra caramba aqui em abril. Adorei, me encantei em poder ser um Pokémon, ainda mais pela história muito bonitinha. De ser, né, um humano que se transformou em Pokémon, e aí você começa sim, a sim. viver uma vida totalmente diferente. Eu achei o máximo. É, Também é. tá no meu coração aí, como uma menção honrosa, eu diria que seria esse. Outro jogo, eu amei muito, muito, Pokémon Ranger. Ah, tem vários jogos legais, né? O Gol fez um sucesso absurdo aí também. Acho que É, é. até graças a ele que meu personagem existiu aí. É Então veio verdade. muita coisa legal. A gente podia ficar falando até amanhã aqui de jogos legais de Pokémon. Bom, vamos para a terceira Verdade. perguntinha aqui. E olha só, Matheus, essa aqui é boa, hein? Tem tudo a ver com o Hum, momento. Já ó. completaram a Dex, a Pokédex? É lógico. Eu completei, meu jogo foi apagado, eu completei de novo. Isso é que é treinador assíduo, galera. Olha aí, ó. Não é à toa que é Ash Ketchum da cidade de Pallet, rapaz. Eu vou revelar Ó, uma coisa aqui pra vocês, hein? O Matheus é o meu grande ajudante pra completar a Pokédex. É ele que me passa vários Pokémons que eu não consigo pegar na minha versão, ou alguns de evento que eu perdi e tal. O Matheus tá sempre me ajudando. E hoje em dia, o gol da versão brasileira, eu completei a Poké Agenda sim, olha aí, completei domingo agora. Esse final de semana foi super legal aí com Tundra, né? Foi muito legal. E o Matheus que me ajudou aí com alguns Pokémon aí da lista, o Zarude e tal, alguns aí foi graças a ele. Então é o Ash que tá ajudando o Go a completar a Poké Agenda. Aí perguntaram assim também, lembram de algum Pokémon que você não conseguiu capturar ou que deu muito trabalho? Bom, como a gente completou, então algum Pokémon que deu muito trabalho de capturar? tipo, não de capturar, mas de conseguir. Porque era o único Pokémon que eu não tinha, porque eu não tinha Pokémon de evento mítico Muito muito, né? difícil, vários eventos são só do Japão, né? Então é bem difícil de conseguir por Exatamente. troca. Agora a coisa tá um pouco mais global, assim. Em Sword e Shield facilitou muito e mudou também a questão das distribuições. Mas pra mim o Pokémon mais difícil, que tipo marcou muito, foi a Meloetta. Muito É, isso eu difícil pra mim. consegui. Eu lembro que eu fiz que numa livraria pegar na época, tava espalhado aqui no Rio, alguma coisa assim. Cara, Ai, eu tive legal. alguns difíceis assim também. Eu fui completar, até fiz uma brincadeira lá no Instagram, postei o certificado lá quando a gente ganha de completar a Pokédex, né? Sim. E botei, aí, Gol, continua assim que um dia você chega lá. Eu levei só 20 anos. Levei 20 anos pra completar. Então, se ele Eu ficar vi. 20 anos aí no anime, tá bom. Pra gente é trabalho, tá Tá legal. bom, Não tá tenha lindo, pressa, é. não. Mas olha, nessa agora, um que mais me deu trabalho foi o Zapdos, rapaz. Porque o bicho corria. Rapaz, aquela galinha fujona deu um trabalho de pegar. É, E eu ele na corre. hora, eu lembro que eu tinha pegado e tava. Quando eu me toquei, tava sem Pokébola. Eu confesso que eu apelei e usei a minha Master Ball nele, cara. Gastei nele. Torrei a Master Ball Ah, ali. Porque o bicho correu tanto de mim, quando eu peguei sem Ultra Ball, muito. sem Great Ball, eu falei, ah, vai o Master mesmo. Não, ele corre muito. Mas eu tava até pensando esses dias qual dos três de Galar é o mais difícil. Mas eu acho que cada um é tão difícil de um jeito É, tão próprio. pois Tipo, é. o Moltres é bem trabalhoso. Tu acredita que Mas eu dei quando. uma cagada imensa no Moltres? Eu tava caçando Ah, aqueles foi? Galarica Twigs, eu acho, pra evoluir o Slowpoke. Aham. E aí o Moltres apareceu sozinho. Ele que veio até mim. E eu nem sabia. E, Olha. cara, eu não tinha também ainda Pokébola. Eu taquei uma Pokébola e capturei Ih, de primeira, tu acredita? Quase mentira! alguém aí que tentou capturar uns Zapdos com Pokébola, eu sei que eu consegui capturar um Moltres com Pokébola. Olha que De primeira. legal! Foi bem inusitado Legal. assim, porque não é fácil não. Normalmente eles são bem Não, difíceis de é. capturar, né?
É. Não, e eles estão com um catch rate bem baixo, né? Teve um deles, eu não Tá, lembro qual, acho que foi um dos Regis lá. Eu capturei com aquela Timer Ball de tanto tempo que durou a batalha. demorou. Eu Aham. mandei ela e foi a salvação, cara. Porque demorou tanto que eu capturei o bicho com isso. Eu não vou mentir. Eu vou acumulando item. Então, para esses lendários novos, eu tinha Master Ball para todo mundo. Ah, tá bonito então, pô. Tá ali Aí colado foi com o fácil. Kurt, o cara que faz as Pokébolas lá. Tá da boa É, você. Então vamos seguir aqui outra perguntinha, ó. Como tá sendo viver o Gol e Ash na versão brasileira? Eu acho que isso é o que a gente mais recebe aí da galera, né? olha, está sendo a realização de um sonho. É um processo muito agradável, é muito tranquilo, é muito fluido. Talvez por nós sermos também muito fãs da franquia e já acompanharmos há tanto, tanto tempo, eu já cansei de comentar, eu vejo todo domingo. É, Agora é sexta, né, gente? Agora não é mais domingo. sexta-feira. Mas então é muito prazeroso, está sendo uma alegria muito grande, está sendo muito legal, gente, muito bom. É impressionante, mas só tem ponto positivo nisso. Não tem É. nada. Só agradeço. Pra mim também tá sendo uma experiência muito legal. São coisas assim, surpresas da profissão que a gente nunca imaginar que fosse acontecer, né, Matheus? Às vezes o É. pessoal acha assim, né? Poxa, muito legal vocês serem fãs e tal, né? Terem tanto carinho pela produção. E com certeza, vocês podem ter certeza absoluta que a gente coloca nossa alma, nosso coração nesse projeto. Uhum. E tá sendo sim muito especial. Mas é uma coisa também que a gente às vezes não espera, o trabalho nos surpreende, né? Às vezes a gente acaba conhecendo produções que a gente jamais ia assistir e por conta de estar trabalhando você acaba gostando, conhecendo um pouco mais do trabalho, né? E Pokémon, Uhum. por toda a história que tem na nossa vida, né? Acompanhar desde criança, e aí você depois começando a trabalhar, você cai num projeto que você via quando tinha 10 anos de idade, com certeza Nossa. tem um carinho e um espaço no coração muito especial. Então, realmente é um presente que a gente está fazendo com o maior carinho do mundo e que a gente ama fazer e está fazendo também para os fãs, porque a gente, afinal, é um fã que nem vocês e está dando todo o nosso amor nesse projeto também, como a gente tem pela profissão e se dedica sempre ao máximo também. Eu sei que o Matheus é do meu time aí, que tem um carinho muito grande pela carreira, pela profissão, e a gente faz com todo amor e com todo empenho, né? E que bom que vocês estão É isso gostando, as aí. mensagens estão sendo bem positivas, né, Matheus? A gente fica feliz com isso. Muito. Muito legal. Isso foi uma surpresa que a gente não imaginava que É, fosse. essa Poxa, receptividade logo de cara, né? Sabendo que houve é. substituição e tal. Então, fica aqui nosso muito obrigado aí a vocês que estão dando Muito, muito oportunidade e obrigado. que estão apreciando o Pokémon junto aí com a gente. Bom, vamos para a próxima perguntinha então. É, qual Pokémon você gostaria que o Gol e o Ash capturasse? Ah, essa aí é boa, hein? Ó, então para você, Matheus, qual Pokémon você gostaria que o Ash capturasse? Eu acho que um Pokémon que tem muito a cara do Ash e ele Hum, não teve. Bom, eu não lembro, acho que nunca teve, não. Arcanine. Arcanine. Sabia que era um dos meus favoritos da primeira geração? Tá Ah, ele é aí que eu lindo, ia né? E adorar. Ele muito é bom. lindo. E uma coisa curiosa é que no início ele era indagado até se ele era Bem lendário ou não, lendário, né? né? Tinha aquelas escrituras dele, né? Aqueles desenhos e É, tal. Ele é um é Pokémon que eu verdade. adoro também. Quem sabe aí, será, gente? No futuro? Ele vai pegar um Growl aí com a policial Jane e evoluir? Olha, pro Gol, vou revelar aqui pra vocês que um dos meus Pokémon favoritos, que eu amo, e que é o nome da minha cachorrinha, e eu ia amar se o Gol pegasse uma Eevee, gente. É um xodó que eu tenho de Pokémon. Eu queria muito que ele pegasse uma Eevee. Mesmo que ele E queria. evoluísse depois, mas. É o que eu ia falar. Queria que evoluísse pra qual? Então, inclusive é uma pergunta que alguém deixou pra gente, ó. Se vocês tivessem um Eevee, pra qual vocês evoluiriam? Aí, já aproveitando o gatilho. Cara, eu evoluiria pra Jolteon, porque eu amo o tipo elétrico, eu sou apaixonado, por isso que eu sou fãzão de carteirinha do Pikachu. É o meu elemento favorito em RPG também, várias coisas de personagem que eu posso fazer. E se eu pudesse escolher só um, porque eu amo toda a cadeia evolutiva do Eevee, tá, gente? Sou fã de carteirinha mesmo. E amo de paixão o Eevee, todas as evoluções. E adoraria que tivesse uma nova, inclusive. Acho que já tá na Nova, tem que hora. estar há tanto tempo essa, É, já tá na Gabi, hora pra ter poxa. outra. Mas se eu pudesse escolher um só, acho que seria o Jolteon. E você, Matheus? Eu acho que eu escolheria ou Espion ou Umbreon. Seguindo para outra perguntinha, qual Pokémon do Ash você mais gostaria que voltasse? Ih, aí agora a gente vai saber direto da fonte. Greninja.
Olha ele aí, galera! Acho que é o mais aguardado e esperado, hein? Acho que É, Greninja e Charizard é preferência aí mundial, né? eu amo o Charizard do Ash, mas É, numa temporada que o campeão tem o é, Charizard, eu acho pouco é bem provável, né? provável. Galera, eu Mas também o tenho. Greninja, Eu acho top e amar se aparecesse. Me amarro no Greninja e tem uma coisa especial, né? Tem o Ash Greninja, né? é. Eu acho da hora. Mas ó, se for pra escolher um diferente, eu vou aqui pela nostalgia do molequinho lá de novo, de 10 anos de idade. Acho que se o Squirtle volta em pelo menos um episódio, eu ia adorar, cara. Que eu adoro aquele Squirtle de óculos Ah, é. escuro, boladinho, me amarro Era demais muito nele, cara. legal, era muito legal. Mas nossa, tem vários. Tem o Pidgeot. Os da primeira geração que ele deixou meio assim a esmo, acho que ia ser muito É. da hora voltar. Pelo menos em um episódio, né? Ou alguma coisa assim. Uhum. Ou ele ir lá com o Gol no laboratório E do voltar professor pra Carvalho, equipe. né? É, É. exatamente, alguma coisa assim. Uma coisa que eu adorava nas temporadas anteriores, principalmente nas primeiras ligas, é que ele tinha um time rotativo, não era fixo. Sim, Ele pegava para é. uma batalha no campo de gelo, no campo de terra. Se Isso, ele era muito voltasse a legal. fazer isso, ia ser bem legal, né? Porque ele tem muita opção. Ele tem Tem muita, de todas as exatamente. temporadas até hoje, né? Vai que o Ash Vai começa que. a ter um time mais rotativo aí, ia ser da hora. Então, vamos para a próxima perguntinha agora. Se Pokémon pudesse ter um crossover com outro anime, qual você gostaria? Olha só, essa aqui é bem diferente e interessante, hein? Olha, o que eu vou falar aqui, porque são mundos assim, aparentemente parecidos. Então é o mesmo que o meu. Imagina se Pokémon faz um crossover Concorrente? com É Digimon. isso aí, a mesma ideia minha, cara. Acho que se fosse pra rolar, pelo menos com algum, eles são da mesma época praticamente, fizeram o mesmo sucesso, é o Exatamente. mesmo tipo de público. É uma linguagem muito parecida, né? É, Então, no ia ser máximo bem com legal. algum outro assim de captura, tipo Kaiwatch e tal, mas também seria uma loucura danada. Se fosse um filler, uma brincadeira, eu Exatamente. acho que rola. Um crossover Exatamente. sério, eu acho que não dá, né? Mas um filler, um especial, uma brincadeira, acho que dá pra eles Exatamente fazerem. botar uma mega evolução Contra na TV. uma mega digievolução lá, boladona. Exatamente, tipo Um um Mega Wargreymon contra o Mega Charizard Charizard. ou um Omegamon, um Alphamon, uma Olha coisa aí. assim bem poderosa. Ia ser legal, Ia ser né? legal. Aí, fica a ideia aí, ó, pros criadores aí de conteúdo, ó, de animação aí fazer. Imagina, põe o Fanimon versus Mega Gardevoir. Nossa, ia Nossa, ser. ia ser muito da hora, hein? Ou então até os pequenininhos também, o Agumon contra um Charmander. É, exatamente. É, nossa, ia ser muito legal. Ia ser maneiro. Ah, galera, a minha é a mesma que o Matheus. Foi a primeira coisa que eu pensei aqui. Não teve como ser diferente. Ia ser muito louco, mas muito divertido também. Muito, é. É, olha só, essa aqui é legal. Preferem dublar o Ash e o Gol quando estão animados, em batalhas, em cenas engraçadas ou tristes? Olha aí, pra gente poder falar um pouquinho de como é interpretar eles, assim, porque o Matheus deve concordar comigo. São situações bem diferentes e interpretações bem diferentes, né? O que você Isso mais aí. curte de dublar desses tipos aqui? Cena de batalha, cena engraçada, triste ou quando eles estão bem animados? Olha, eu vou falar o que pra mim é o mais desafiador, assim. Que eu preciso. Não, a gente tem que prestar atenção em todas as cenas, mas eu fico mais ligado ainda. Cena de ação, de luta. É minha favorita também. É. Uma coisa Eu que gosto muito. eu adoro em anime poder mandar golpes, né? E É, eu nossa, é sou muito fã de legal. carteirinha, então, assim, mandar golpe em anime gente, É, é o ápice. Mas eu é. confesso pra vocês que no Gol e em várias coisas que eu faço, eu gosto muito de dublar comédia. Então no Gol, as cenas que eu mais gosto de fazer são as cenas engraçadas dele. Quando acontece alguma Ou o situação Scorbunny atípica dá um assim, chute na bunda um dele. chute. Normalmente era do Ash, né? Ele só fica rindo. Mas eu gosto das situações hilárias, assim. Eu gosto muito de dublar séries também, outras coisas de comédia. Adorava. O Matheus fazia até uma série comigo também. A gente dublava o 11 de futebol. Era uma série bem legal também. Eu fazia o Rick, que era um personagem super engraçado. E como eu amava aquele personagem. Foram, acho que uns 4 anos dublando aquela É, série. E sempre gostei durou. muito de fazer comédia, muito. E o Gol, eu me divirto com as cenas engraçadas dele, é o que eu acho que eu mais gosto de fazer. Mas é aquilo que eu falei, o combate é sempre muito legal também, né? Maravilha, então seguimos para outra perguntinha aqui, ó.
Se pudesse criar um episódio de Pokémon Jornadas, como seria? Olha só, essa aqui é interessante, hein? Olha, Olha aí. eu poria um episódio recapitulando vários Pokémon dele. Tipo, ele lembrando, tendo lembranças de momentos com os Pokémon. Eu acho que eu faria um episódio assim. Tipo, igual teve o Nova, que tem até uma foto do episódio, ele com todos os Pokémon dele, mas tipo, um episódio muito focado nisso, entendeu? Que, Aham. que destrinchasse isso. Um especial de 1 hora, vai, que dá pra pôr bastante Show, coisa. show. Ou então um filme, né? Quem sabe? Mas é aí, seria Ai, ótimo. nossa, imagina. Olha, parando pra pensar, cara, eu acho que eu faria uma coisa parecida também. Com ele e o Gol visitando o canto e o professor Carvalho. O Ash reencontrando vários dos Pokémon dele e o Gol encontrando o Gary, cara. Eu gostaria muito que o Gary aparecesse. Nossa, E eu acho que seria um caminho interessante pro Gol descobrir. De quem sabe é, ele seguir esse caminho de que ele pode batalhar, mas que ele pode continuar estudando os Pokémon. De repente ele reencontrar exatamente. vários que foram seguindo esse caminho. Ele conhecer ao longo da jornada o Gary, o Brock, que era um criador, outros É, professores. Eu acho que seria eu legal. acho. Mas eu acho que um especial nostálgico falaria bem alto, assim, pra gente e pra todos os fãs, né? Uma coisa de reencontro, alguma ligação de. Como tá sendo essa temporada já praticamente, né? Beleza, então próxima perguntinha. Como vocês se tornaram dubladores? Aí, vamos aproveitar então, Matheus, para você contar um pouquinho como você se tornou dublador e você contar dos seus trabalhos, outras coisas que você faz também, para a galera poder te conhecer um pouquinho melhor aí. Essa pessoa incrível, galera, que além de dublador excepcional, é essa pessoa maravilhosa aí, meu amigo Matheus Perecer. Eu era ator antes de ser dublador e eu queria fazer o curso. A princípio, minha mãe não queria me deixar, eu não tinha conhecimento do que era dublagem, gente. Eu simplesmente vi essa linha, virei para minha mãe e falei assim: eu quero fazer isso. E ela falou assim: o que, que é isso? Eu falei assim: também não sei, mas eu gostei. E aí, depois de um tempo de que eu estava ensaiando para fazer peça, eu fui fazer mesmo o curso de dublagem. E aí eu comecei a dublar e não parei mais. Foi muito orgânico, sabe? E não é muito comum a gente encontrar isso, mas comigo foi, É. foi tudo muito natural. Comigo foi um pouquinho o caminho inverso, né? Eu queria ser dublador antes de ser ator. Eu já era ator, mas não tinha um registro profissional. Fazia aquela coisa de teatro amador, na época da escola. Até que eu decidi levar a sério. Eu estava começando a faculdade, mas não fiz faculdade de artes cênicas. Mas eu entrei para a companhia de teatro, fiquei anos fazendo, aí me encantei pelo teatro, me apaixonei, adorei a atuação. E aí eu não quis outra vida. Aí, em paralelo com a faculdade, eu fui fazendo curso de dublagem e tal. Tinha conhecido por acaso, que eu acho que principalmente quando a gente é criança, a gente não faz ideia que a dublagem existe, né? Eu Não, achava que vinha pronto, e que não que eram profissionais que faziam, exatamente. né? E Imagina alguém aí, que vai lá e dá a voz. Que é, loucura. e aí eu lembro que o primeiro dublador que eu conheci assim, foi numa palestra e tal, foi o Wendel Bezerra, né? Que é um grande dublador, tem canal também no YouTube aí. E ele fazia a voz do Goku, faz, né, até hoje, a voz do Goku, do Bob Esponja, enfim. E é através dele que eu conheci essa profissão. E eu me encantei por isso e comecei a estudar, a correr atrás. E aí, gente, muita gente pergunta, né, como é que é pra virar dublador? Não é um processo simples, não, né? Tem vários cursos de 6 meses e tal, mas ninguém nasce ator e dublador em pouco tempo, não. Não, Eu fiquei 5 anos fazendo teatro, tirei meu registro profissional, acabei minha faculdade. Aí você começa na dublagem fazendo participações, coisinhas isso pequenas, aí. e vai crescendo até você poder chegar num patamar de dublar grandes coisas, né? Mas é muito gostoso. Eu sou apaixonado pela minha profissão, pela minha carreira, defendo com unhas e dentes, faço com muito amor, com muito carinho tudo, assim como o Matheus também, que eu conheço bem o trabalho dele, não é de hoje. E é muito gratificante. Eu acho que para quem ama a arte mesmo, faz com coração e alma, a gente é encantado por isso, né? Então, É a um, gente se dedica e se entrega ao máximo, né, cara? é uma arte muito completa, assim, porque É. ela abrange muita coisa, E né? ela é muito difícil. O pessoal acha que dublar é Sim, fácil, né? O que é simples. E não. não, Diferente da TV, do teatro. É uma interpretação diferenciada, é muito mais a língua é, falada, como é no dia a dia. A gente não ensaia, a gente não leva script para casa. A gente vê pela primeira vez ali no estúdio, na segunda já tá gravando. Então você é tem que isso ter um, aí. um ritmo, uma dinâmica muito grande e experiência também para poder encarar os desafios da interpretação de cada personagem, né?
e você tem que passar a vida, só que sem muita vida, né? Porque a gente não pode fazer barulho, então você não pode ficar balançando o braço, E em cima do se que já foi feito, a chacoalhando. gente não pode dar a nossa interpretação Não 100%. pode, Tem que ir em cima do que o justamente. ator ou o personagem tá fazendo, né? É o que a gente vê, né? A gente não pode Exatamente. criar assim É do um nada. desafio e tanto, né? Mas é muito legal, a É, gente gosta é. bastante. Bom, para fechar mais umas últimas perguntinhas aqui, a gente pode fazer aqui o seguinte, ó. Mandar aqui, time dos sonhos de vocês, até 6 Pokémon. Ih, rapaz, essa daí é boa, hein? Se a gente fosse montar um time, como é que seria aí com 6 Pokémon? Muito bom. Dragonite, Hyperior, Weavile, Olha, quarto. Dracovish. Tapulele. muito Tapulele bom. arrasa tudo. E botaria um Dusclops com Eviolite. Porque Olha, às vezes é mais útil que Dusknoir. muito bom time. Bem competitivo, inclusive, né? O meu é mais nubão mesmo, sentimento, emoção, mas vamos lá. Ah, eu acho que eu botaria uma Eve, com certeza, no time. Não sei pra quem evoluiria ela, se seria o de alta eu mesmo, mas teria uma Eve. Olha, de. Acho que o Heracross é um Pokémon inseto que eu me amarro e gosto muito dele. Mega ou não? Não, eu não ia usar Mega a princípio, não. Só o time normal, assim. Ah, tem que ter o Scorbunny, né, gente? Tem que ter um. O de fogo seria. Ó, vamos lá, Rabut. Porque eu tô amando a fase Rabut. Dos três, a forma que eu achei mais legal foi o Rabut. Floatzel era um Pokémon que eu gostava bastante. Evolução do Buizel, né? Uhum. Gostava bastante dele. Zeraora, Ah, tô apaixonado por ele, cara. Tô Ele é muito legal. apaixonado. Eu peguei nessa. Teve essa brincadeira aí antes da expansão, que ficaram dando com O as. Shine. É, mas eu tava usando o normal mesmo, a versão amarela, né? Acho ele incrível, eu adoro Pokémon elétrico, colocaria ele. O Talonflame, sou apaixonado por Ah, ele. ele é bom, bem bom. Adoro. Torterra, pronto, foi um digrama que Torterra. eu amei também. Tá aí, um Bem time aí. tanque também. É, tem que ter, né, uma resistência, como você falou. Beleza, então vamos para a próxima perguntinha. O que é mais difícil em dublar no Gol e no Ash? Legal aí. O que você acha, Matheus? Talvez os momentos que ele tá despertando. Que ele tá meio sonolento? Meio sonolento. É, porque Porque é atípico dele, né? Porque normalmente ele tá com a energia mega lá em cima, né? exatamente, exatamente. E tipo, a gente não é mais criancinha, né, É, gente? Então, pra gente chegar nesse timbre, porque quando a gente tá acordando, a gente tem uma voz. Depois que a gente levanta e vai fazer as coisas, tem outra, né? é, A nossa voz muda. Então, isso é uma das coisas que me dá mais trabalho, assim, é. acredito eu. Pra mim, o maior desafio que eu gosto bastante, mas que com certeza é o que mais me dá trabalho, é quando ele tá mega criancinha. Por exemplo, o primeiro episódio, a galera ouviu muito a minha É, voz dele criancinha. E chegar nesse tom não é fácil, porque, né, é. são eles com 6 anos e a versão atual com 10. Então Uhum, tem uma sutileza ali na voz, uma diferença, mas sim, tem. Então o Gol eu faço ele, né, com a voz normal. Oi, eu sou o Gol. E depois, oi, tudo bem? Eu sou o Gol. É uma coisinha mais leve ainda. E aí manter isso, né, direto na intensidade que eles têm de muita é. energia e tal. E criança Energia. o tempo todo cansa, a gente sai cansado da gravação. Mas é muito legal. É assim como no primeiro capítulo, foi muito maneiro de fazer. Mas acho que seria o maior desafio dele, assim, pra mim. É manter esse tonzinho e essa diferença de um pro outro. Mas como acho que todo Uhum, trabalho, o desafio acaba sendo mais legal, né? A gente, quando tem um desafio, fica mais empolgado e animado em fazer uma coisa nova, né? justamente, a É, gente cresce muito ali, né? A gente é. aprende muito. Bom, então vamos para outra perguntinha. Cidade favorita de Sword and Shield ou do anime? Alguma cidade favorita que vocês tenham? Olha, vou falar em Sword e Shield, né, Galar. É, na Vamos, região de vamos falar Galar. da oitava. Ah, eu amei a cidade de Hammerlock. Eu gostei muito de Windon, cara, porque Ah, é. acontece as batalhas naquele estádio que eu não sei, eu senti clima de Copa do Mundo ali, eu adorei aquilo, cara. É Tanto no verdade. jogo, né, quanto no anime japonês, a gente pode No falar que anime. já tá tendo algumas coisas. E eu achei muito lindo o estádio. A energia da cidade eu achei legal, achei uma coisa É, bem esportiva também, com aquele ginásio é. maneiríssimo. É o ginásio que eu digo estádio, tá, galera? Não é ginásio Pokémon, não. A Sim. arena, né? O estádio eu achei muito maneiro.
Então eu curti bastante o Windom. Acho que do jogo também foi a minha favorita, assim, atualmente. Uma vibe bem final mesmo, né? É, né? E, pô, tipo, eu fico imaginando fazendo uma viagem pra ver uma partida lá, sabe? Muito da hora, né? Muito legal mesmo. Bom, e a próxima perguntinha aqui pra acabar. A nossa última pergunta aí, galera, chegando no fim. Como vocês se tornaram amigos? Ai, que fofinha essa pergunta, Ai, olha que só. legal. Então, eu conheci o Renan já tem um bom tempo. E a gente foi se aproximando mais, acredito eu, através dos trabalhos, não foi? Sim, foi. Porque, tipo, por pátio, assim, eu não encontrava muito com ele. É. A gente A se gente se encontrava, esbarrava, assim, né? se Porque na esbarrava. dublagem, às vezes, o cotidiano é tão apressado, você sai de um estúdio, vai pro outro, a gente sempre se esbarrava, sempre gostamos muito um do outro, trocamos uma ideia ali rapidinho, mas às vezes não desenvolvia um papo. Até que ao longo Exatamente. dos anos a gente foi fazendo trabalho juntos, se vendo mais, né? Saindo, às vezes, saindo pra comer alguma coisa, pra lanchar, pra fazer hora pro outro trabalho. E aí foi criando uma amizade, foi no trabalho mesmo, né? Isso aí. E uma Isso coisa aí. curiosa é que hoje em dia a gente é praticamente vizinho, né? A gente mora 2 ruas de distância, por É, ironia do é, destino. Há um ano aí praticamente que a gente é vizinho. é. E a gente não se vê muito por causa da pandemia agora, mas antigamente a gente se via mais. Isso criou uma amizade muito legal e especial. O Matheus é um grande amigo que eu tenho, um irmãozão que eu ganhei aí na vida, né? Que a profissão me proporcionou, mas que entrou pra minha vida. E que é como se fosse o Ash e o Gol. Eu sinto que a nossa amizade é realmente assim, muito amiga mesmo. A gente é muito amigo um do outro, uma amizade verdadeira, que a gente compartilha nossas alegrias, né? Às vezes desabafa. Às vezes eu ligo pro Matheus, a gente conversa de coisas, né? De tudo que é coisa. É, E é é. muito legal saber que a gente tem amigos assim também no trabalho, né? Que não é só aquela coisa de profissional e tal, a gente acaba criando laço também. O Matheus é um amigo muito especial pra mim, sempre foi. O Renan, ele é fora de série, porque a gente foi criando esse vínculo, né? Trabalhamos bastante, nós, É, nós trabalhamos bastante, a em gente se vários gostava projetos, né? muito em vários projetos, só que, tipo, foi evoluindo, sabe? Foi um crescimento. Esse momento agora do Pokémon foi tanto para mim, acredito, tanto para mim quanto para ele, uma coroação de várias coisas, gente. E acho que também da nossa amizade. Sim. Porque ele foi de uma parceria assim que eu não tenho palavras, eu nunca vou ter. Eu nunca vou ter. E quero ele sempre no meu coração, ele sabe, porque ele precisar, ele pode ligar. Mesmo a gente estando, né, nessa situação de pandemia, gente, sufoco é sufoco, mas graças a Deus tá tudo bem É, tá também. tudo ótimo, Tá graças a tudo Deus. fluindo, tranquilo, né? A gente tem muito respeito, muito carinho pelo É, outro. E isso não tem preço. Isso é muito legal. Eu sou é muito muito grato. legal. E esse clima legal que a gente tem aqui, galera, que a gente acaba encerrando assim o vídeo, é o clima que a gente leva pro trabalho. Por isso que a gente faz com tanta entrega, tanta alma, tanto companheirismo, né? Que a Isso dublagem é aí. um grande trabalho em equipe. Não é só eu como diretor que vou guiar ali, claro, os atores e atrizes, mas ao mesmo tempo eu preciso deles estarem junto nessa, com a mesma emoção, a mesma entrega que eu tô tendo Mesma vontade, e né? eles Porque têm senão. também. Então acho que por isso é o grande segredo também, né, de Pokémon Jornada estar agradando tanto ao público assim. A amizade, o empenho, a dedicação e o baita profissionalismo de cada um deles. Fico muito feliz de poder ter amigos e ótimos profissionais no elenco junto comigo aí. Eu ainda faço uma brincadeira dizendo que essa história de Pokémon é uma história verídica. É isso aí. Autêntica e Agora, verídica. Igual na fotinho que vocês estão vendo aí, a gente não tá abraçado, mas é como se a gente estivesse aqui. Dois parceiros de jornada aí da vida é, e da profissão também. Bom, pessoal, e o vídeo vai chegando no fim. Eu agradeço demais a presença do meu amigo Matheus Perissé. Foi um prazer imenso, Matheus, ter você aqui no canal. Adorei o nosso papo, sua companhia. E foi muito legal, cara, a gente poder também matar um pouquinho a curiosidade do público, de conhecer um pouquinho mais sobre você, da gente, do nosso trabalho, nossa trajetória e como tá sendo as gravações aí de Pokémon Jornadas. Obrigado mais uma vez por ter topado aí esse papo. E é sempre um prazer muito grande ter você aqui e no trabalho, no canal, enfim, foi muito legal, irmão. Deixa um recadinho aí pra galera que você quiser, suas redes sociais também, pro pessoal poder continuar acompanhando um pouquinho mais sobre você. olha, eu, em primeiro lugar, agradeço mais uma vez por todo o carinho,
por todo o respeito, por toda essa troca que nós estamos tendo. É uma alegria eu poder vir aqui no teu canal, tá podendo falar um pouquinho, que seja dessa série que a gente está fazendo com tanto amor. Eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigado de coração. Vou falar aqui o meu Instagram. Meu Instagram Boa. é meu próprio nome, Matheus Perissé. Vai aparecer aí provavelmente E para eu vou vocês. botar também na descrição, tá, galera? Só seguir ele lá. E é isso. A gente está amando muito o que a gente está fazendo. Está sendo feito com muito amor, muito carinho, muito respeito, cuidado. E é do nosso coração, para de vocês, de verdade. É isso aí, galera. Bom, galerinha, vocês já sabem, então deixa aquele like aí pra ajudar o canal, compartilha com os amigos que queriam conhecer um pouco mais sobre os dubladores de Go e Ash, continuem acompanhando o canal, ativa o sininho para as notificações e fica ligado que tá tendo sempre vídeo aqui no canal, tanto de Pokémon quanto de anime em geral. A gente se vê aí no próximo vídeo, afinal, a jornada continua! Valeu, galera, um abração, até a próxima!